E nesse vídeo vamos resolver a questão 11 do concurso do Senado Federal, aplicada em 2022 pela banca FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, para os cargos de nível superior, né, em analista legislativo. Eu tirei essas questões do cargo de contabilidade. Então, essa questão 11, a gente precisa utilizar o raciocínio lógico para resolver ela. Ela é mais difícil para você entender do que resolvê-la. Depois que você entende como o que a questão está pedindo e como ela funciona, ela é até bem simples de resolver. Então vamos lá. Uma sociedade empresária guarda documentos em 4 arquivos, numerados de 1 a 4. Então você tem documentos, vou até anotar esses documentos da seguinte maneira. Ó, que ele está dizendo que são 4. Então eu vou colocar aqui, ó, arquivo A1, arquivo A2, arquivo A3 e o arquivo A4, certo? Ok. Todos eles numerados de 1 a 4, numerei eles também. 1, 2, 3, 4. Por razões de segurança, a cada ano ela muda todos os documentos, né, de arquivo. Ou seja, o que significa? Se eu tenho, vou colocar um exemplo, se eu tenho 10 documentos aqui, ele vai mudar, eu vou colocar, por exemplo, 3 aqui, desses 10 vou colocar 4 aqui, por exemplo, vai restar aí 3. Então, desses 10 ainda vou mudar aqui, colocar mais 3 no 4. Então, fiz essa mudança, é basicamente isso que ele está dizendo aqui, ok? Então, é importante a gente entender isso para resolver a questão. A cada ano muda todos os documentos de arquivo, mantendo inalterado, ó, isso aqui é a palavrinha-chave para a gente resolver a questão. Vou até destacar aqui, ó, mantendo inalterado o número total de documentos em cada arquivo. O que significa isso? Significa que se eu tirei, aqui tinha 10, eu tirei 10 e eu distribuí nos outros, por exemplo, do arquivo 2, eu vou tirar a mesma quantidade, eu vou tirar os documentos do arquivo 2, porém, quando eu redistribuir todos esses documentos, vai haver a mesma quantidade que tinha no arquivo A de documentos, a mesma quantidade no arquivo 2, a mesma quantidade do arquivo 3 e a mesma quantidade no arquivo 4. Então é isso que ele quis dizer, certo? Então vou deixar somente destacado essa parte aqui, ó, mantendo inalterado. Aí ele diz aqui, ó, a mudança se dá de acordo com a tabela abaixo, em que na linha I e coluna J está indicado o total de documentos transferidos, né, do arquivo I para o arquivo J. O que significa isso, tá? Deixa eu reescrever essa tabela. Veja que essa tabela aqui é uma matriz, certo? Porque ele está perguntando o seguinte, ó, o número X de documentos transferidos do arquivo 4. Lembra que a gente tem 4 arquivos somente, ó? Arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3, arquivo 4. Ele está perguntando aqui, ó, o número X de documentos transferidos do arquivo 4 para o arquivo 1 é igual a. Então você deve ter olhado essa tabela e ficado confuso. Ora, como assim do arquivo 4 para o arquivo 1? E aqui tem oxente, 1, 2, 3, 4. Mas calma, vê só, pensa comigo. Essa tabela aqui, ela só está indicando o quê? Olha para o que a questão está dizendo. Em que na linha I e coluna J está indicado o total de documentos transferidos. O que significa? Significa que vamos reescrever isso aqui, ó, essa tabela, de forma somente I e J. Como assim? Ó, essa aqui é a linha, e essa daqui, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Aí temos aqui, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e quarta coluna, correto? Beleza. Entendido isso, agora a gente vai escrever cada elemento dessa matriz. Ou seja, na primeira linha e primeira coluna está 0 transferidos. Depois, na primeira linha ainda, porém segunda coluna. Ó, segunda coluna, tá vendo? Ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Aí, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, correto? Agora a gente tem que escrever isso aqui para a gente se basear na ideia. Vamos lá. Primeira linha, terceira coluna. Agora, primeira linha, quarta coluna.
Novamente, a gente vai fazer para a segunda linha. A gente vai ter, ó, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna, segunda linha, quarta coluna. Novamente aqui, ó, terceira linha, primeira coluna. Aqui, quarta linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Aí a quarta linha, segunda coluna. Aqui, ó, terceira linha, terceira coluna. Vamos terminar a linha, né? Aqui a gente vai ter aqui terceira linha, quarta coluna. Aqui a quarta linha, terceira coluna. E por último, a gente vai ter quarta linha, quarta coluna. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui embaixo. Veja que ele está dizendo que, ó, I é a coluna, tá vendo? Vamos olhar somente esse A, ó. I é 1. Significa o seguinte, ó, que foram transferidos da primeira linha, ó, linha aqui, ó, para a coluna 1. Ou seja, significa que, aliás, da linha para a coluna não, foi transferido do arquivo 1 para o arquivo 1. Ora, eu não vou transferir do arquivo 1 para o arquivo 1. Lembra que a gente tem aqui arquivos, ó, A1, A2, A3, A4? Isso significa que foi transferido do arquivo 1 para o arquivo 1, 0. Se a gente olhar aqui, ó, esse segundo elemento, A1, 2. Ó, 1, 2. Significa o quê? Significa que eu transferi do arquivo 1 para o arquivo 2. E foram transferidos quanto? Está aqui, ó, 90. Tá? 90. Se a gente olhar agora na linha, o elemento 1, 3, ó, que significa que foi do arquivo 1 para o arquivo 3. Do arquivo 1 para o arquivo 3 está aqui, ó, o elemento 30. Foi transferido os 30. Aqui, ó, do elemento 1, 4, significa do arquivo 1 para o arquivo 4. Significa o quê? Do arquivo 1 eu transferi para onde? Para o arquivo 4. Tá quantos aí? Ou seja, do arquivo 4 foi 40. Beleza. Aí pensa comigo o seguinte, se eu peguei todos esses arquivos que foram transferidos do arquivo 1 para os demais arquivos, ó, do arquivo 1 para o arquivo 1, não foi transferido nada. Do arquivo 1 para o arquivo 2, 90. Do arquivo 1 para o arquivo 3, 30. Do arquivo 1 para o arquivo 4, 40. Ou seja, se eu somar esses valores aqui, ó, vai ter a quantidade de documentos transferidos do arquivo 1. Ou seja, a 1 é igual a gente somar tudo isso aqui, ó. Se a gente somar 90 mais 30 dá 120 mais 40 dá 160. Então foram transferidos aqui, ó, transferidos. Certo? Foram transferidos 160 do arquivo 1. Só que vamos utilizar agora a seguinte coluna. Vamos utilizar essa coluna aqui. Por quê? Agora a gente vai saber, todos os arquivos foram transferidos para o arquivo aliás, para o arquivo 1. Se a gente olhar só essa coluna, pensa comigo. Foi transferido do arquivo 1 para o arquivo 1. O elemento 2, do arquivo 2 para o arquivo 1. Depois esse elemento aqui, ó, do arquivo 3 para o arquivo 1. Depois esse daqui, ó, do arquivo 4 para o 1. Ou seja, todos os documentos que foram transferidos de outros arquivos para o arquivo 1. Então vamos lá fazer isso daí, ó. Fazer essa mesma ideia que a gente fez com a linha. Ou seja, do arquivo 1 para o arquivo 1 foi 1 para 1, novamente foi 0. Aí aqui, ó, transferidos do arquivo 2 para 1, ou seja, 2 para o 1, aí a gente olha aqui, ó, é isso aqui, ou seja, 60, tá lá, 60. Agora, do arquivo 3 para o arquivo 1, foram transferidos do 3 para o 1, um total de 80, tá? Tá aqui 80. E agora, ó, do arquivo 4 para o arquivo 1, ou seja, do arquivo 4 para o arquivo 1. Ou seja, X é exatamente isso que ele quer saber. Aí pensa comigo, se A1 foram os que foram transferidos do arquivo 1, foram 160,
Agora a gente vai saber os que o arquivo 1 recebeu. Ou seja, aqui, ó, se a gente somar tudo isso aqui, ó, vai ser quanto o arquivo 1 recebeu. A gente soma tudo isso aqui, ó, 0 mais 60 mais x, ou seja, 60 mais 80, isso dá 140, porém a gente soma com x, tá? Aí o que acontece aqui? Perceba que ele diz o seguinte, ó. Lembra que a gente olhou lá no início, essa informação aqui importante, ó, mantendo inalterado a quantidade de documentos por arquivo. Então, significa o seguinte, significa que se antes eu tinha o A1 tinha 160, significa que quando foram transferidos de volta arquivos, documentos de outros arquivos para ele, ou seja, isso ainda vai ser 160. Porém, a gente não sabe quantos foram transferidos do arquivo 4 para o arquivo 1. Então, isso significa dizer o seguinte, que se antes saíram 160 e chegaram esse 140 mais x, então basta a gente dizer que 140 mais x, que foram transferidos de outros arquivos para o arquivo 1, é igual a 160, ainda assim a 160. Você poderia ficar se perguntando o seguinte: professor, mas se sobraram arquivos no arquivo A, ou seja, não foram transferidos todos, você também poderia colocar aqui, você poderia botar aqui uma certa quantidade A, ó, sem nenhum problema, certo? Uma certa quantidade que sobra em A, e no final das contas, aqui ficaria, ó, mais A, porém aqui ainda assim teria o que ia sobrar, ó, mais A. Aí você eliminar esse A com esse A, no final das contas, ainda assim seria a mesma coisa, tá? Ficaria só faltando a gente descobrir quantos arquivos foram do arquivo 4 para o arquivo 1. Então, quando a gente fizer aqui, ó, qual seria o número que eu somo com 140 que dá 160? Só pode ser 20, né? Então, a gente vai dizer que esse x, a gente pega 160 e retira 140. Portanto, esse número x é o quê? 160 menos 140, que é 20. Então, foram o quê? Foram transferidos aqui, ó, do arquivo 4 para o 1, exatamente 20 documentos, tá? Então, foram transferidos aí 20 documentos. Se a gente olhar as alternativas, encontramos letra A no nosso gabarito, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Não gosto muito de resolver essas questões da FGV, porque são bem complicadinhas, né? Então é isso, um forte abraço, vejo você aí no próximo vídeo.